A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Mais um programinha de hoje, né? Graças a Deus. Tá tudo certo? Pode ser para todos aí, tudo bem? Pastor Fernando, Pastor Paz Lei, a todos. Pastor Wesley, Amém, a Tudo paz. na paz, tudo na paz. tudo certinho, né? Graças a Deus. Pastor Wesley, tá tudo certinho para hoje? Tudo pronto? Graças Falamos um a pouquinho Deus. do assunto que vocês começaram semana passada. Eles me deram falta semana passada para trazer o pastor Marluz, para trazer alguém mais experiente para falar do assunto. Porém, o pastor Marluz não quis voltar novamente hoje, né? Parece que ele ficou com medo de terminar um assunto. Brincadeira. Mas tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus, muito bem. Tivemos, um culto maravilhoso aí no domingo que se passou, com o pastor Marcos, diretamente da cidade de Galileia, rapaz. Minas Gerais. Queria, de antemão, agradecer os irmãos aí que estão sempre nos apoiando, participando do programa e agradecer porque os irmãos estão aí comentando, fazendo perguntas, enche o nosso coração de alegria e divulga o nosso trabalho, irmãos. Compartilhe com os seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais que vocês têm aí no seu celular ou no seu aparelho celular e no seu computador. E hoje vai ser um tema bem, como diz, bem polêmico, mas nós cremos que a palavra do Senhor nos diz tudo. É só nós abrirmos nossa mente, nosso coração e estudar. A verdade, a palavra liberta. A verdade tira as escamas do olho. A palavra do Senhor, quando você estuda ela com vontade, você vai adquirindo conhecimento. Então, continua conosco aí. E eu creio que vai ser bênção esse programa, como sempre. Os irmãos estão vendo aqui que nós estamos em falta aqui do nosso irmão evangelista, Paulo. Se ele estiver nos assistindo, um abraço muito grande aí no coração. Faz falta aqui para nós, né? Faz É um sim. irmão que de grande valia aqui para nós. De peso, né? De peso. E eu fico feliz ter aqui o pastor Lei, pastor Fernando, presbítero Claudimar nessa mesa. Eu me sinto honrado poder participar desse programa. Então fica ligadinho hoje e eu creio que vai ser benção. Paz do Senhor a todos. Muito bom ver vocês novamente, estar aqui presente nessa mesa aqui. Mesa de grandes sábios, né? Aqui eu aprendo muito. Aqui é melhor do que uma mesa de escola onde eu passei alguns anos da minha vida. Mas aqui com certeza eu tenho aprendido muito mais com os irmãos. Ao mesmo tempo, um tempo gostoso, né? Que a gente passa aqui respondendo algumas perguntas e lendo, né? Também algumas opiniões que os ouvintes trazem para nós aí. Sempre vocês podem deixar aí suas opiniões e o que vocês pensam sobre o tema também. Estamos falando sobre dízimos e ofertas. Você pode expressar aí sua opinião que nós vamos estar lendo o seu comentário no decorrer do programa. Pastor Fernando. A paz, a paz. Companheiros de mesa, de bancada, como o pastor Wesley sempre diz, né? Exato. Amigos de tribuna. Deus abençoe a vida de vocês. É Amém. sempre um privilégio muito grande poder participar desse programa juntamente com vocês. E os nossos ouvintes também assíduos, né? Aqueles que estão sempre conosco e de vez em quando vai acrescentando uma pessoa nova, né? Sim. É bênção. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês também nessa noite. É um prazer. Continuidade de um tema que a gente já começou na terça passada, falando de uma coisinha que não tem muita gente que tem prazer de fazer, né? Dízimos e ofertas. Esse é o assunto. Fica ligadinho aí. Né? Quem sabe você pode ouvir alguma coisa que lhe interessa, né? Exato. O senhor começou bem aí, né? É um assunto que o senhor quer dizer que que as pessoas não interessam ou que não têm prazer. Por que o senhor acha que as pessoas não têm prazer? Muitos não têm prazer e faz isso às vezes como obrigação, pastor Fernando. E o senhor acha que a pessoa fazendo como, entre aspas, uma obrigação, porque existem pessoas que entregam o dízimo por obrigação na igreja.
porque vão me cobrar, vão saber que eu não dizimo e coisas parecidas assim. O senhor acredita que Deus recebe esse dízimo dessa pessoa nessa situação? Na, na verdade, Deus não recebe nada, né? Desse dízimo, né? Esse dízimo, eu sei, eu entendi o que você falou. Tá bem. Entendi, sim. É a igreja que desfruta, que usa, né? Desse dinheiro. Aham. Mas eu creio o seguinte, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, Uhum. né? Essa é uma coisa... Mas mesmo não havendo alegria no coração em fazer, eu creio que a pessoa deve fazer por obediência, né? Tá bem. Com alegria ou sem alegria, ela deve obedecer. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, diz a palavra. Uhum. Então, assim, eu posso não estar sentindo vontade, porque às vezes eu vou ser tentado. Eu contei aqui a experiência de um moço que é muito rico na cidade. Então, quando ele ia tirar o dízimo dele, do leite, das vacas, era 30 mil reais. E quando ele pegava aquele cheque para colocar no envelope, o diabo já fala, você tá doido, rapaz? Você pode comprar aí mais umas novilhas e você vai ter um gado formado com esse dinheiro. Mas quando o diabo estava falando, ele imediatamente colocava no envelope, selava o envelope, jogava no gasofilácio, fala assim. Aí ele responde assim, demônio sujo. Porventura, tudo que eu tenho não é o Senhor que tem me dado. Uhum. Quem é você para falar isso comigo? Mas ele fala que ele tinha que fazer isso rápido. Porque se você fica ouvindo muito o diabo, ele acaba convencendo você mesmo, né? E é uma grande realidade que, às vezes, nós encontramos pessoas que já foram convencidas pelo inimigo. Antes elas faziam. E se você perguntar, todas elas têm uma razão por que elas pararam. Mas nada que nós possamos falar vai justificar. Nem como aquela irmã que eu disse que foi ensinar a outra. E como é que é esse negócio de dízimo? Eu disse bem assim, minha filha. Se você precisar de comprar um sapato para o seu filho, compra primeiro o sapato. Depois você dizima. Nós não andamos por essa linha, não concordamos com essa linha. Pastor Lei, o seu pensamento? É praticamente o mesmo do pastor Fernando, né? Se você vai doar alguma coisa e seu coração não tá ardendo para aquilo e você faz com tristeza, a Bíblia chega a tratar isso quase como avareza, né? Uhum. É o avarento, e o avarento não herdará o reino de Deus. Então, se eu vou dar com tristeza, com certeza Deus não recebe esse dízimo. Até na revista, acho que uma ou duas revistas atrás, nós estudamos uma revista muito gostosa, está até aqui nas minhas mãos. Aconselho quem não leu ou quem não estudou, né, procurar. Com certeza deve ter ainda nas lojas da CPAD, o Ataque contra a Igreja de Cristo. E a lição 10 foi exatamente falando sobre isso, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Vocês lembram dessa? Sim, muito boa lição. Muito boa mesmo. Isso é uma das sutilezas que Satanás vem colocando no meio das igrejas, que não é necessário dízimo, não é necessário ofertas. E a igreja sobrevive, né, sem isso, que essa é uma prática que ficou no passado. Mas isso aí a gente vai falando no decorrer do programa. Pastor Wesley. Na verdade, quem é um cristão verdadeiro, genuíno, vai entender que o dízimo é uma forma de agradecimento. Eu gosto sempre de ressaltar. A pessoa, quando dizima com alegria, como diz Paulo ali, né, em Coríntios, não me lembro bem se é 1º ou 2 Coríntios, para dar o dízimo com alegria, é uma forma de você agradecer a Deus por tudo que ele já deu, 2 Coríntios. Tudo que ele deu. Porque você tem 90% de tudo que você tem para administrar. Uhum. E você dá 10% como forma de reconhecimento. Tudo que Deus já fez por você. Uhum. Então, assim, eu acho que quando você dá o seu dízimo com alegria, com vontade ali mesmo, a gente não faz por troca. Porque hoje nós já não vivemos debaixo da lei. Pelo contrário, nós vivemos hoje debaixo da graça. O que é graça? Graça é
é um favor imerecido, ou um favor sem mérito. Não tem mérito algum que nós façamos hoje que nos dá o direito de alcançar a salvação. Porque Jesus veio, cumpriu toda a lei, se fez maldito. Depois nós vamos ver ali em Gálatas, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 13, 12 e 13, que fala sobre isso. A maldição da lei hoje já não existe mais. A maldição da lei não existe mais. Porque Jesus veio e cumpriu toda a lei, por completo. Ele não veio para cancelar a lei. Ele veio para cumprir, mas o porém, ele se fez maldito. Em Gálatas, no capítulo 3, se os irmãos me permitirem ler, para dar uma esclarecidazinha, eu gosto sempre de pôr texto bíblico para a gente entender um pouquinho melhor. 3:13. Que diz, vou ler o 12 também. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Cristo ele se fez maldito, ele não precisava, mas ele carregou todo o pecado, toda a maldição que a lei trazia, porque a lei ela tinha que ser observada, porque ela trazia, é como você burlar uma lei hoje. Se você burlar uma lei, você vai pagar a consequência daquela lei que você burlou. Então, Cristo veio, carregou toda a lei, toda a maldição que a lei trazia sobre si, para nos dar hoje a graça. Favor imerecido, nós não merecemos. Só que, como eu disse, é uma coisa que eu sempre falo, pastor Fernando, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que deixar claro também o seguinte, como eu disse no primeiro programa, não tem nenhuma instituição que vive sem contribuição. Para quê? Por os reparos. Não tem como. Se você vai num clube, digamos, de tênis, que o pastor gosta muito de tênis, se você não contribuir, não tem como funcionar. É difícil, por isso que as pessoas às vezes não entendem. Não tem como funcionar, como que vai pagar a energia, o ar-condicionado, o aluguel, que aqui na região de Uva está muito caro, entendeu? Você chega ali, tem uma cadeira confortável, tem uma água para você beber ali e tal. Não tem como, tudo tem custo. Então depende das contribuições nossas, dos nossos irmãos, para que esse trabalho possa continuar e para que o evangelho possa se expandir. Então é uma da minha opinião. Isso aí, pastor Wesley, é um raciocínio lógico, né? Isso. Olha que o senhor nem, essa parte final aí, o senhor nem trilhou pela vida, o senhor olhou a lógica humana. Claro. Vamos supor que nós 4 somos a igreja, tá bem? Nós estamos pagando aqui desse estúdio aqui 5 mil Uhum. de aluguel, porque não é meu, é seu? Não, é seu, também não. Vamos supor, estão pagando 5 mil. Aí eu digo assim, não vou dizer mais esse mês, não. As coisas estão meio ruinzinha para mim. Não vou dizer mais, não. Nesse momento que eu estou pensando isso, passa na cabeça dele também. Esse mês não vou dizimar também, não. Bom, mas você não está sabendo como eu vou dizimar. Você está fazendo, o pastor Fernando e o Wesley, o pastor Lei, eles vão dizimar, então eu não preciso dizimar. Mas ao mesmo tempo eu estou pensando que, não, eu não vou dizimar porque o Claudimar... Então, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem o dinheiro de pagar o aluguel do estúdio. Uhum. Verdade. O que vai acontecer? O estúdio vai fechar. Não é porque o estúdio está aqui, o responsável é o nosso pastor Fransley, que fala assim, ele que é o responsável, ele paga. Ele paga e a gente só participa. E assim tem muita gente dentro da igreja. Tá bem? Pastor, se ele quiser, ele vende lá o carro dele, vende a casa, ele trabalha na pintura e vai pagar o aluguel da igreja. Meu Deus. E nós só vamos ficar aqui comendo. A comida que Jeová manda, né? Essa é uma maneira de vermos. Se não pagarmos o aluguel, nós não temos igreja. Isso, verdade. Você não vai ouvir a boa música que você aprecia muito na igreja. Você não vai ouvir. Tá bem? Mas deixa eu ler um texto aqui também. Se eu ler um texto, posso? Posso? Com certeza, pastor. Levítico, no capítulo 27, versículo 28, diz assim, olha.
Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Olha, podia falar, seria uma coisa santa, mas ainda foi assim, santíssima, é mais do que santa, né? É santíssima, é melindrosamente tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor. Então, o dízimo é algo que o Senhor pede e nós, como filhos obedientes, fazemos. Tá bem? Mas, de novo, muita gente, não vou dizer que não haja uma circunstância que a pessoa esteja passando difícil e que ela se sinta dificuldade de poder dizimar. Mas, olha, cada um tem uma visão nesse aspecto. Eu não quero falhar com aquilo que a palavra está me recomendando. E a palavra é a palavra de quem? De Deus. Eu não quero falhar. Então, assim, eu pago mensalidade da minha casa. Se eu não pagar, o banco toma. Tá? Deixa eu falhar 3 meses para você ver o que acontece. O banco vira um inferno. Bom, mas se eu tiver, se o dinheiro entrar e eu precisar pagar e eu não tiver suficiente para pagar o mortgage, eu vou entregar o meu dízimo. Nada vai me deter nesse aspecto, porque eu digo o seguinte, aí é eu e Deus, a minha intimidade com Ele. Se Deus não me abre uma porta e me permite entrar em dificuldade, sabendo que eu sou trabalhador, eu não sou preguiçoso, não estou falando de preguiçoso. Deus sabendo que eu sou trabalhador, sou dizimista fiel, e Ele sabe que eu deixo de pagar a mensalidade para entregar o meu dízimo, mas eu quero pagar na hora certa a prestação da minha casa. Se Deus me deixar sem condições, Deus se torna um Deus irresponsável e vai contra a palavra dele. E eu creio que Deus, Ele pode nos provar até a última hora. Exato. Para ver o que a gente vai fazer. Vamos ver qual vai ser a opção dele. Chupar o pirulito ou fazer aquilo que tem que fazer, né? Então, a minha visão. Essa é a minha visão, a minha interpretação. Eu creio naquilo que eu conheço da palavra, que vai por aí. Mas alguém pode crer de outra forma, né? Não, pelo menos daqui a pouco o pastor vai tudo atrás do pastor do que fala tá certo. Mas é a mesma linha de raciocínio que eu sigo, né? Até porque é meu pastor, né? Mas Amós diz, né? Andarão 2 juntos, né? Com um pensamento diferente, não. Então por isso andamos juntos, eu concordo. E dentro da linha de pensamento do pastor Wesley, nós podemos ir até mesmo, né, mais perto um pouco dos, o governo chama de contribuintes, né, que são os pagadores de impostos. Muita gente quer ir no campo, quer ir na praça, quer ir no campo jogar uma bola, se a grama estiver alta, ele reclama, mas às vezes o imposto dele faltou. Às vezes quer ir na praça, a praça está suja de lixo, cadê as varredeiras? Quer reclamar. Mas faltou, se você checar o imposto dele, faltou. Então os impostos e as contribuições são para isso, para manter a cidade em organização, a cidade limpa. E aí é uma linha de raciocínio que várias coisas seguem, né? Até mesmo a igreja. Se você quer chegar na igreja e, né, às vezes tá calor, ligar o ar-condicionado, quem paga por ele? São os contribuintes da igreja que pagam com seus dízimos, suas ofertas. Se nós queremos ajudar uma família que está necessitada, às vezes a pessoa reclama. A igreja não faz nada. Mas você contribuiu para fazer? Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Deus abençoa, mas Ele usa a nossa vida para abençoar as pessoas. Quer deixar Rapaz, eu apanho demais, viu? Tem pessoas que chegam para mim assim, a igreja não está fazendo missão? E às vezes a pessoa que está diante de mim falando que a igreja não está fazendo missão é a pessoa que não dizima. Assim, uma vez eu falei para um irmão, né? Já partiu para a eternidade. É o camarada que uma vez nós passamos uma situação difícil, porque eu estava colocando a igreja no prumo, na ordem. Eu tinha músico tocando em bar. Quando eu descobri, eu fiquei louco. Falei assim, não, rapaz, ou você toca no bar, ou você toca na igreja, decide hoje. Não, pastor, no bar é minha profissão. Vai orar e pedir a Deus para abrir uma outra porta para você, rapaz.
Mas Deus não vai ficar dividindo glória, não. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Decidiu sair. Aí o outro, um grupinho, apoiou ele e saíram descendo a escada. O Titanic está afundando. Dizendo que a igreja está afundando porque saíram, porque não queriam se submeter, né? Uhum. A Bom, Bíblia, né? Essa é uma grande realidade. A gente encontra muitas pessoas que elas têm... De novo, pode acontecer que uma pessoa não esteja fazendo, está passando por um problema difícil, não está conseguindo, mas tem pessoas que têm o hábito mesmo de passar a mão. Sim. Eu quero dar um alô pro pessoal. O Christian que esteve aqui semana passada, né? Mandou bem, né? Rapaz, ele poderia ter vindo hoje. Eu posso colocar ele no meu lugar aqui sempre. Mandou muito bem mesmo. Eu acho que ele deve fazer o programa em outro lugar, né? Por aí, né? Mandou muito bem mesmo. Quero dar os parabéns pra O ele. Christian falou assim, você põe o corpo mole, vocês falam comigo. Fala comigo, velho. Na verdade, tá Foi uma dando benção. novidades por aí, né? No nosso canal. Nós estamos tentando unir ele junto conosco para participar da parte de vídeos, né? E agregar o nosso canal, em vez de 5, 6 pessoas, né? Ele vai estar por trás. Vem projetos novos por aí, estamos conversando. Glória a Deus Se Deus por isso. quiser, vamos dar Deus, uma aumentar, uma melhorada nisso Bom aí. pastor Ezra falar menos, né? Deus é bom. Dá um abraço aí, quero deixar um beijo pra minha mãe, tá aí, a paz do Senhor Jesus. Pastora Regina, Deus abençoe, irmãos. Abraço aos irmãos direto de Jordânia. Orem pela paz de Israel, pois estamos no meio disso tudo. Tá tendo uma guerra. Nosso por lá, né? companheiro Marco Antônio Santos. O Marco Antônio. Eita bênção. Esteve pregando conosco domingo, né? Isso. Grande abraço. Pastora Regina, deixou sua opinião ali. É dando que se recebe. Se somos canal de bênçãos, Deus nos abençoará cada vez mais. Pastor Marco Antônio, vocês são bênçãos. Olha o Christian aí. Boa noite, povo de Deus. Amém. amém. Pastor Marluto, aí tá os dois aí, né? Que esteve conosco aí semana passada. Glórias a Deus, estou ligando. A paz. E se os irmãos ver do lado de cá no YouTube, temos Paulo. A paz, campeão, já tá conosco aí. A paz, Tá de irmão pedra, mas tá Paulo. ligadinho conosco aí. Então quer dizer aos irmãos que nós estamos ao vivo no YouTube também. Se porventura estiver falhando no YouTube, o Facebook, vou deixar o link do programa aí nos comentários, que nós estamos ao vivo no YouTube também. O pastor Marluz falou uma situação que eu achei interessante e o senhor é culpado dessa parte que eu vou falar aqui agora? Não, mas não assusta não, que é algo bom. Já vem ele, hein? Porque o Segura pastor, aí, Paulo. porque o pastor Fernando, eu vou dizer umas coisas aqui. Eu amo ser dizimista. Eu devolvo meu dízimo com outro pensamento, por mais que às vezes, por muito tempo eu já fui muito fiel aos dízimos e sempre às vezes acontece de a gente não conseguir ser, eu falando de mim, de não conseguir ser fiel 100% nos dízimos e oferta. Algo que eu amo fazer. E a minha preocupação de entregar dízimos e oferta não é no reino. A minha preocupação ela é no reino do Senhor, de abençoar o reino. Sim. E onde eu queria caminhar, que o pastor Marluz deixou, é preciso de um ensinamento maior, pastor Fernando. Porque uma igreja que ensina, e ele disse uma verdade, uma igreja próspera, ele falou isso aqui no programa. E é preciso um ensinamento, porque assim como em toda parte da Bíblia, renova as mensagens, no dízimos e oferta também, isso é um pensamento meu, talvez seja ter um pensamento pobre, mas eu acho que deveria falar mais, eu acho que deveria que ensinar mais. Não aquelas maneiras de cobrando dízimos e oferta, mas ensinando como ofertar, ensinando como dizimar. Por que ofertar, por que dizimar? Sim. Por que dizimar, por que ofertar? Eu acho que o pastor Marluz citou essa situação e eu acho de extrema importância, porque assim se torna uma igreja mais rica financeira, né? Eu acho que ensinando como ofertar, o seu desafio, porque na realidade devolver dízimos e oferta para muita gente, para todos, é um desafio de devolver o seu dízimo. Em situações que você está vivendo,
é literalmente um desafio você entregar o seu dízimo às vezes. Às vezes a situação está tão apertada que você pensa assim, se eu entregar o dízimo, vai faltar em tal lugar. Sim. Vai faltar em tal lugar. Sim. Mas quando eu tenho um ensinamento legal, eu sou motivado, né? Porque assim como a gente é motivado espiritualmente em outras áreas na igreja, nós precisamos ser motivados também nessa situação. Porque quando chegar diante dessas circunstâncias, porque quando isso começar a acontecer, o pastor Lei vai dar testemunho, fulano vai dar testemunho, isso vai encaixar na mente das pessoas. E quando se deparar diante dessas situações, entre entregar o dízimo e não entregar, devolver o dízimo ou não devolver, uma boa oferta ou não devolver, entregar uma boa oferta, lançar uma semente, a pessoa vai se deparar. Não, eu vi pessoas testemunhando vitórias nessa situação. Então aqui, falando de prosperidade, estou falando dentro do contexto que a gente está discutindo. Entendeu? Essas pessoas, nós mesmos, vão ser motivados a entregar nossas ofertas e dízimo pelo conjunto de tudo, pelo ensinamento que nós estamos tendo, pelos testemunhos que a gente está vivendo dentro da nossa igreja. Então, se a gente não fala disso na igreja, só na hora de colher dízimos e oferta, isso é um pensamento, eu acho muito pouco, Vago, né? muito vago para uma igreja que quer crescer. E a igreja precisa crescer espiritualmente, mas a igreja também precisa crescer financeiramente, Sim. porque como que nós vamos alcançar, vamos dizer, nas nossas situações, que é o lugar de construir a igreja? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de áudio, está aqui, né, de Colorado Oeste, Rondônia. Uma jovem senhora mandou uma mensagem: pastor, o senhor poderia me ajudar? Eu preciso de R$400. A água daqui de casa foi cortada e não tem nem como dar banho nas crianças. Bom, na falta desse dízimo, desse irmão ou dessa irmã que não contribui, nós nos sentimos impedidos de ajudar. Veja bem, olha, só nessa semana, o irmão que mora na casa do Ezequias foi internado e rasgaram a cabeça dele, que ele foi sentindo uma dorzinha, o médico encontrou um tumor muito grande, um câncer grande. Está rasgado, inclusive, está voltando para casa agora. A igreja entrou orando, foi uma maravilha. Olha, a igreja só presta para isso, mas para a gente contribuir com ela, não. Mas vamos lá. O caso da menina no Brasil, o caso desse irmão, que vai ficar um bom tempo sem trabalhar. Seria uma benção se a gente pudesse contribuir e ajudar, né? Porque se ele não está lá com Ezequias, lá na casa, se é um outro, já vai colocar ele e a família para fora. Ele não vai ter condição de pagar. Mas é justo também deixar o pessoal lá sem uma ajuda, pagando aluguel sozinho? Não. Então, a igreja podia entrar, veja quanta necessidade. Aí o pastor Malúcio me ligou, que tem um amigo que está numa situação terrível, 3 casos. E mais uns outros. A pastora Regina, que está lá na Jordânia. A gente poderia... Não tem jeito. Como que a gente consegue se as pessoas elas retêm aquilo que a palavra está pedindo para ela fazer? Então, quando chega para mim, eu fico assim, Jesus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu pergunto para mim, desejo de fazer, eu tenho. Mas você não pode dar o que você não tem. Entendeu? Então a gente fica numa situação bem difícil. Impotente, né? Bem difícil. Então o senhor está certo. É isso que o senhor está falando. É muito válido e é necessário. Enquanto o senhor fala, a minha mente trabalhou aqui. Tá bem? Se eu falar, irmãos, porque num domingo, a única coisa que a gente pode fazer é ler o texto ali. Eu não posso ensinar sobre isso, porque as pessoas que vêm de fora já vão sair assim, aí, mais uma, só fala em dinheiro. Eu vou cortar não se perca no relacionamento. Pode. Mas muitas igrejas ricas, pastor, nós estamos falando de dízimo, é por isso que eu vou falando de igreja rica, tá? Muitas igrejas ricas, o pastor Wesley vai entrar nessa aí também. São ricas
porque pede, porque fala. Domingo, whatever o dia, pastor Fernando. Não, Qualquer senhor. dia que seja. Se tem O- visitante, se não tem visitante, essas pessoas que vão visitar, aprende. Que O bom. pastor Marlúcio deve estar lá batendo palma para você. Ele acha, ele conversa comigo, é assim mesmo, a gente não pode ter medo. Não dá pra se pensar em um dia só, ó, vamos fazer um culto pra... Não, tem que ser eu. Não, Sim. e se eu falar também, presbítero Claudimar, irmãos, sábado, dia tal, daqui 2 meses, assim, e anunciar direto que Já sei que nós até a vamos dar um resposta. ensino sobre dízimo. Acredite ou não, numa igreja de 100, nós vamos ter 10, 12 pessoas lá. Pessoas correm. Porque você avisou. Aí o pastor fala assim, devo traí-los? Não falar? Falar que eu vou dar uma festa? Que eu vou dar um churrasquinho que eles apareçam? Aí eu estou mentindo. Eu posso até dar o churrasco e depois entrar no assunto que eu queria. Mas não, eu queria que houvesse entendimento. Deixa eu ler o outro texto sim. Claro. Não, eu não vou nem ler. Eu vou dar só o quê? Olha, é Gênesis no capítulo 28, versículo 13 ao 22. Tá? Gênesis 28, versículo 13 ao 22. Pastor Wesley mencionou isso, mas ele não detalhou isso na terça passada. Jacó, depois que o Senhor apareceu para ele, tá bem? Ele está no lugar, colocou a cabecinha dele lá e o céu abriu também lá em Betel. Tá certo? A Bíblia diz que ele fez um voto. Que voto é esse, pastor Fernando? É de dar o dízimo de tudo. Agora, olha só, Deus não deu para ele um trabalho grande, uma Tundra, ou uma picape, uma Hilux. Não deu para ele uma casa na beira da praia, não foi nada disso. Deus apareceu para ele. Ele teve essa visão gloriosa. E aí, diante daquela visão, o gozo foi tão grande. Não, Deus apareceu para mim. A partir de hoje, eu vou dar o dízimo de tudo. A pergunta é, para quantos de nós Deus tem aparecido? E na verdade, pastor, ele deu de tudo aquilo, não foi nem o que ganho que ele teve dali adiante. De tudo aquilo que ele já tinha, Já tinha. ele deu dízimo de tudo que ele já tinha. Sim, sim. Mas entendeu a pergunta? Uhum. Por que ele estava dando? Simplesmente pelo fato ele estava para encontrar com o irmão, que ele havia traído o irmão, que o irmão tinha jurado de matar ele, entendeu? Esaú. Mas mais de 20 anos passaram e agora voltando. Mas como será o meu encontro com Esaú? Esaú vai me matar. Tá. Mas ali, tranquilo, Deus deu essa segurança para ele, meu amigo. Quando Deus aparecer diante das circunstâncias difíceis que você vai enfrentar, seja com a imigração, problema de documentação, tá bem? Deus aparecer, você pode falar assim, ó, Deus me apareceu, meu amigo, eu estou preocupado com isso agora, Deus está aqui comigo. Diante dessa paz transmitida da presença de Deus, eu falei assim, eu vou dar o dízimo de tudo. E dízimo é a contribuição equivalente à 10ª parte de um rendimento. Tá bem? Agora, veja bem. Olha como que Deus é lindo. Se nós estamos chorando 10%, imagina se Deus que nos chamou para a vida, que nos deu a vida, e continua cuidando da gente, fala assim, você vai trabalhar, você vai me entregar 90, você vai viver só de 10. Você imagina se Deus fizesse isso? Chorar igual o rei Ezequias. Entendeu? Mas não, ele falou assim, não, meus filhos, eu estou te dando 100%. Deus te deu 100%. Tem pessoa que fala que Deus deu 90%. Não, Deus te deu 100%. 100%. Ele está pedindo para você, meu filho, deixa no meu banco aqui 10% para me negociar para você. Olha aí, É por isso que quando eu disse para o senhor assim, ensina. o dízimo, que se Deus recebe, a forma que Deus recebe, se Deus recebe ou não, é por isso que eu acho que a minha preocupação, primeiro de entregar o dízimo, é se Deus recebeu. Com o que o pastor vai fazer com o dinheiro, a gente tem uma preocupação, mas eu nem tanto, Mas isso é o seu coraçãozinho. entende? Tá bem? A minha preocupação é Deus receber.
Deus recebeu o pastor aí, depois ele paga quanto pra Sim, você? e pago mesmo. Entende? Deus vai deitar o martelo mesmo, não? É. Se eu fazer besteira? É por isso que eu acho que a igreja precisa realmente ser ensinada, pastor, voltando a falar novamente, porque o senhor no começo disse assim, quem dá com alegria, como é que É é? dando que se recebe. Não, É, o hino tu dá lá, com- quem dá com alegria, Deus ama Ela quem não dá com alegria. brilhará. Tá lá em 2 Deus Coríntios, agrada quem dá com alegria. 2 Coríntios, né? Sim, Deus agrada Capítulo quem... 2, versos 6 e 7, se não me engano. 9, 6, 7. Não, isso. Deus agrada quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Então, Deus ama. como Deus ama, como ensinar o povo a entregar com alegria? Não é eu batendo no povo. Eu vi outro dia o pastor dizendo que se alguém que está no altar não dizimar, não pode ficar no altar. É certo? Eu concordo porque é o seguinte, nós somos, a gente que está em linha de frente, nós somos exemplos em tudo. Se eu permitir uma pessoa que não dizima ir participar, quando tem outros que dizimam e não participam, Uhum. eu estou falhando com essa pessoa aqui, né? E estou dizendo para essa pessoa que não está dizimando que não tem problema, tá tudo certo. Mas o senhor não acha que deveria conversar com essa pessoa Sim. e mostrar Sim. o caminho do que tirar a pessoa do altar? Não estou dizendo que o senhor está fazendo, não. Eu estou falando referente sim. a algo que eu vi Sim. no Brasil essas Sim. 2 semanas Não, o atrás. senhor está certo. Não pode ser com algemas e com cordas de bacalhau, né? Tem que ser com diálogo à luz da palavra. À luz Não é da palavra. argumento meu, não. Uhum. Tá bem? É a palavra. Porque às vezes a pessoa vem, porque foi um outro programa que a gente fez, de diferentes denominações, e às vezes isso não é um requisito, né? Aquela igreja não ensinou isso. Porque tem uma igreja que não dizima. Você sabe que tem, né? Sim. Nós não precisamos mencionar nome. Mas o senhor está certo. Tem que se conversar com a pessoa. Talvez ela não teve esse aprendizado. Porque tem que ensinar, porque se a gente for lá para a palavra, aquela viúva que deu a moedinha a menor e deu a maior. Então, porque ela deu tudo que ela tinha, de coração. Então, se nós tivermos um ensinamento legal de como ofertar, de como dizimar, aprender a amar a dizimar e ofertar. Sim. A gente precisa converter isso aí, né, pastor? Em vez Uhum. de ter obrigação de devolver meu dízimo, eu tenho que amar devolver meu dízimo, porque o Senhor Com me deu certeza. 100%, eu estou devolvendo ele 10% com amor. Com certeza. Eu acho que as igrejas, eu acho assim, nós estamos no caminho certo. É muito bom a gente ter esse programa para esclarecer, incentivar os irmãos a contribuir. O interessante é que a igreja talvez poderia fazer mais atividades, ajudar pessoas, e às vezes a igreja não tem condição financeira de fazer, por causa da falta desse pensamento de dizimar, como você disse bem, dizimar de forma assim, alegre, consciente de que você está fazendo a ordenança, né, que Jesus, nós sabemos, podemos crer 100% que Jesus também contribuía, ele dizimava, ele seguia, ele cumpriu a lei ali. Uhum. Então, assim, não ser assim um ato de obrigação, porque não é um sentimento, dizimar não é um sentimento, eu tô com um sentimento de dizimar, mas sim, é uma atitude. É uma atitude. E desafiadora. Desafiadora, às vezes, desafiadora. Eu até não falei no programa, depois de fora eu falei. Eu tô falando assim, eu vou falar, às vezes algum irmão pode entender de forma errada, mas eu vou dizer assim, experiência própria. O ano que eu mais fui próspero é o ano que eu mais contribuí. Não só dizendo de dízimo, mas também com oferta. Eu já falei isso com o pastor Fernando. Às vezes eu tô falando aqui, às vezes eu falo, é contra. Não sou contra, pelo contrário. O dízimo é indiscutível. O que eu tô querendo passar, que não é o caso da nossa igreja, mas tem muita igreja que põe o peso em cima. Jesus fala que o fardo dele é leve. O fardo de Jesus é leve. Só que Jesus cumpriu. É por isso que você está falando algo que a gente começou no começo. Começou falando no começo. Dos testemunhos.
Porque eu também passei por essa. O ano que eu mais apertado eu estava, foi o ano que eu mais contribuí para a obra do Senhor. E foi o ano que eu fui mais Fluiu. abençoado. Então, quando eu falo de ensinamento e que as pessoas começam a dar testemunho, isso que você está dizendo é uma verdade. Você, às vezes, esse ensinamento que tem que passar para as pessoas. Que existe Exato. você, eu, outros que já viveram essas experiências de dizimar nos momentos mais difíceis de dizimar e ofertar esse desafio no momento de dificuldade, é que Deus, talvez, como o pastor Fernando disse, está te provando você a certeza. sua fé. E quando você faz isso, você acaba ensinando as outras pessoas. É por isso Com que isso tem que estar acontecendo Com na igreja certeza. com frequência. Eu quero deixar claro para os irmãos o seguinte, que nós entendemos que muitas pessoas, às vezes, ficam com o coração fechado para o dízimo e oferta, por causa de algumas igrejas, mas não tem essas igrejas como base, meus irmãos. Nossa igreja, nós temos relatórios, né, pastor? Geralmente de 4 em 4 meses, às vezes de 3 em 3 meses, nós temos transparência. Quando você está numa denominação contribuindo e tem transparência, você se sente à vontade de contribuir, porque tem transparência, entendeu? Agora, nós vemos que muitas pessoas têm um coração um pouco fechado por causa de algumas situações, de algumas igrejas que, às vezes, o fiel, a igreja nem fala 10%, fala assim, dá o melhor que você puder, dá o seu carro, dá a sua casa. A gente vê que os líderes estão vivendo ali em mansões, em carrões, e os coitados dos contribuintes, dos irmãos, estão ali penando ali. Então, nesse sentido, aí as pessoas às vezes vai para uma igreja boa, que é transparente, uma igreja que presta relatório, e fica com o coração fechado por causa de outra igreja. Então, assim, não olha as outras igrejas, os outros pastores que faz coisa errada. Olha, sim, aquela igreja que você tá, o pastor que você tem. E contribuição não é que você tá dando seu dinheiro pro pastor. Você está dando com alegria, você está reconhecendo o quanto Deus foi bom para você, e você está devolvendo, eu nem falo pagando, devolvendo uma 10ª parte, que é uma pequena ali. Na época do povo dos israelitas, nós vemos, né, que Gênesis 14, 19, 20, depois Gênesis 28, 20, 22, não tinha lei ainda. Eles contribuíram, não tinha lei. Muitas pessoas dizem, mas a lei só foi começar mesmo ali a partir de Moisés. Aí nós vemos em Levítico ali, depois nós vemos em Deuteronômio, que foi começar, que aí teve aquela lei. Mas eu deixo claro, irmãos, eu estou falando dentro da Bíblia, deixo claro que a lei, o dízimo não pode te salvar. Nada que nós fizermos não pode salvar. Sabe por quê? Se nós falarmos que alguma coisa que nós fizemos nos salva, nós estamos tirando o mérito da cruz. Mas sabendo que o crente salvo tem que ter consciência de cumprir as suas obrigações. Essa é a diferença. É aí que eu sou um pouco pesado de língua, né? É aí que eu sou um pouco pesado na minha expressão, e muita gente fica assustado comigo. Tá bem? O dízimo não te salva, mas a desobediência em não fazê-lo coloca a sua salvação em risco. Esse que é o meu problema. Eu estou aqui com o texto aqui em Malaquias. Tá bem? Não tem ciência, você não precisa ser um cientista para entender isso aqui. Um crânio. Mas se eu ler, eu vou explicar o que queria falar em Malaquias. Sim. Você pode ler que eu vou explicar o que tem o contexto de Malaquias. Eu tô esperando muito aqui isso aí. Mas no mundo. Mas é bom para entender, então. Sim. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí, olha, 8. Roubará o homem a Deus? Essa é a pergunta que fizeram. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí vai ser paciente e responder. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim. Tá? Então, vamos aqui. Aí nós vamos para por que me roubais? Ele não está... E ele... Porque se vocês me roubaram uma outra coisa. Ele está falando aqui, ele respondeu. Vocês estão perguntando aqui, vocês têm me roubado, e eu estou respondendo para vocês. Nos dízimos e nas ofertas. Se não fosse roubo, podia ter usado uma outra palavra. Mas não tem nada que poderia ser usado. A palavra é essa. Tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos para Apocalipse e diz lá que os ladrões não entram no reino. Então, aí é que nós estamos pegando aqui um versículo, mas eu estou dando aqui um aparato da palavra. Aí a pessoa pode dizer assim, porque tem muitos... Mas isso aí, pastor, é o Velho Testamento. É o Velho Testamento. Não, a Bíblia é um todo. Senão, se alguém provar para mim, eu vou pedir uma Bíblia só do Novo Testamento, não quero carregar o Velho mais. Ficar carregando um negócio pesado desse debaixo do braço, entendeu? Se não vale nada mais. Então, assim, não tem como a gente desconectar. Então, está explicado. O dízimo não vai te salvar. Não é o motivo para você... Nada que nós fizermos vai justificar a salvação para nós. Isso é um favor imerecido, o senhor explicou agora há pouco. Então, mas não dizimar pode colocar em risco. Porque está dizendo aqui que eles estavam roubando nos dízimos das ofertas. Sim. Entendeu? E aí eu jogo para vocês aí, entendeu? Só que vamos entender um pouquinho o que Malaquias estava falando e para quem ele estava falando. Ele estava falando para o povo judeus, no contexto que o povo não estava contribuindo mais. E o que aconteceu com o templo? Não estava vendo comida no templo. Porque ele fala ali para que haja mantimentos na casa do Senhor. Então, o que estava acontecendo nesse contexto? Por causa da falta de contribuição, principalmente de alimentos, que geralmente contribuem muito com o alimento, né? Será que eles pagavam o aluguel do templo também? Ou não? Não sei. Não sei, poderia que eles tinham tempo próprio, talvez. Mas o que eu estou querendo explicar é o seguinte, pastor, porque eu entendo perfeitamente, não estou contrário ao dízimo, eu só estou querendo explicar o seguinte. Eu tenho que dar minha posição, eu não posso me omitir daquilo que eu penso, porque muitos pastores usam Malaquias capítulo 3 aí em diante e já vai lá para o Novo Testamento e fala sobre os ladrões não herdarão o reino de Deus. Eu quero afirmar o seguinte, não é o que não vai o que não vai deixar você ser salvo não é só o dízimo, outras coisas mais. Às vezes nós batemos muito em cima do dízimo, que o dízimo não vai deixar salvo. Só o que acontece? Por falta de alimento, quem recebia os dízimos? Os levitas. Vou ler isso para você. Os levitas recebiam o dízimo para cuidar da casa, porque Deus falou, os levitas não podem trabalhar, eles vão ter 10% de cada tribo de Israel, que na verdade daria 90% para toda a tribo, mais 90% para os levitas. E interessante que os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas da raiz de Arão. Não poderia ser sacerdote se não fosse da raiz de Arão. Então, esse dízimo era para sustento dos levitas. E nós, é só assim, parar um pouquinho e pensar. Estava faltando alimento porque não estava contribuindo. Automaticamente, sem contribuir, os levitas estavam tendo que trabalhar novamente por falta de alimento. Como que você vai ter falta de alimento, não vai deixar a sua casa sem alimento, sem a comida? Eles começaram a trabalhar trabalho secular. Porque não tem alimento, você não vai morrer de fome. Você vai ter que caçar, fazer alguma outra coisa. Então, o que acontece? Não estava tendo ali realmente adoração como devia ser, porque estava faltando alimento ali naquele local, estava faltando, podemos dizer, sustento para eles. Então, eu acho que assim, como eu havia dito, concordo 100%, só não creio que se você dizimar, você vai ser salvo e quem não dizimou não vai ser salvo. Assim, eu entendo assim, lendo o Novo Testamento, entendendo que o Jesus pagou o preço, nós vivemos pela graça, hoje você não vive mais pela lei. E Jesus fala ainda que
O fardo que Jesus, ele pega o fardo pesado nosso e nos dá fardos leves. Mas o que acontece? A lei é um fardo pesado. Não é só 10 mandamentos, é 613. E a Bíblia relata que se você cumprir todos e não cumprir um, você cancela todos. Então você tem que cumprir todos ou não cumprir nenhum. Você tem que cumprir todos os mandamentos. Só que hoje já não vivemos pela lei mais. Ó, pastor Wesley, se Deus vai te pedir esse livro aqui, quem inspirou eles? Palavra do Senhor, Deus. Quem inspirou? Deus. Quem escreveu? Homem, O homem. inspirado por Deus. Ok, inspirado. Então Deus ditou isso aqui. Sim. Malaquias não escreveu isso aqui por escrever, Não, claro que não. tá bem? Aqui não tem os livros apócrifos não, né? Aqui Não. tudo é inspirado, tá bem? Se a palavra está dizendo para mim fazer algo e eu não faço, eu não estou desobedecendo? Eu desobedeço ou não? Sim. Sim. Como é que Deus trata o desobediente na palavra? Eu vou dar vários exemplos aqui. O que aconteceu com eles? Vou começar com o nosso pai Adão. Tá bem que Deus falou, não coma do fruto dessa árvore. Ele comeu. Deus foi bonzinho com ele, rapaz. Se você comeu, meu filho, mas não faz de novo, tá bem? Pode ficar aqui no jardim do mesmo jeito. Depois a gente acerta isso. Não foi não, gente. Deus é cruel quando se diz de obedecer. Deus, cruel no bom sentido da palavra. Deus é justo. Justo. Essa é a palavra. Também não é cruel. Justo. Enquanto eu e você colocamos corpo mole, Deus, olha, pega Adão e coloca para fora do jardim. Para fora. Como se não bastasse, Deus coloca um querubim com uma espada, rapaz, que ficava lá assim, a espada passava para lá e para cá. Se porventura ele encontrar aqui o lugar, ele morre aqui. Entendeu? Então, assim, Jesus veio, só tem uma maneira da gente escapar desse querubim. Tá bem? É reconhecendo o nosso pecado e sair dele. Porque ele disse para a mulher samaritana, vai e não peques mais, tinha condição. Não permaneça fazendo errado não, viu? Ao cego que ele curou, olha, agora toma cuidado para que outra coisa pior não te suceda. Então, assim, só tem uma forma, é de reconhecermos que nós erramos e que precisamos fazer o certo e não cair de novo. Tá certo? Porque ele citou Números, capítulo 18, diz assim, versículo 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Olha só, das 12 tribos, todas receberiam herança, menos eles. Rapaz, parece que Deus foi mal, né? Mas quando a tenda era carregada, o tabernáculo, lembra? Uhum. Que o tabernáculo estava aqui por um tempo, depois se armava de novo, colocava, embalava tudo e levava para outro lado. Mas eu não podia pôr a mão. Deus colocou os levitas, só eles poderiam colocar a mão naquelas coisas do templo. Ninguém mais, nenhuma outra tribo. Aí Deus falou assim, todo mundo vai ter herança. A tribo de Levi, os levitas não. Eu vou ser a herança deles. Mas olha só, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então, os dízimos, isso aqui serve para muita gente que está ouvindo e que fala que o pastor está engordando com o dinheiro. Tem exagero? Pode ter. Tá bem? Mas aqui está dizendo, o pastor é uma pessoa que cuida do santuário. Uma pessoa que fica na escada o dia inteiro na plasta, você consegue preparar uma mensagem boa naquela correria? Não. Seria muito bom se a igreja, se os irmãos fossem fiéis, tivesse
Um, dois, três, quatro pastor Maluxo, todo mundo vivendo, mas todo mundo dentro da palavra, buscando o alimento de Deus para dar para as ovelhas. Às vezes a gente dá uma comidinha e a comida não tem nem... Sustância. Entendeu? Mas aí, Mas o que o senhor está dizendo, pastor, só para eu entender o que o senhor está dizendo e o que o pastor Leite, Sim. o pastor Wesley está dizendo, que daqui a pouco nós vamos dar um pulo lá, que os assuntos estão interessantes lá com os seus irmãos lá. sim, Dízimos não está ligado em nada com a salvação. O senhor não está me dizendo isso, não? não estou dizendo não estou dizendo isso não. Ela está ligado com obediência. E a obediência te leva à salvação. Mas dízimo é um mandamento? Para mim se torna, para mim se torna. Tá bem? Está dizendo, trazei, não falei assim, ó, se você quiser, traz. Tem coisas que se tornam quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Jesus afirmou que eu vou ter aflição. Não é uma coisa que pode acontecer ou não. Vai ter aflição. É preciso entender um pouco melhor sobre aqui, Sim. porque quando... Sim. Entra lá. Bom, vamos lá. Só um minuto. Tá bem, Quando nós falamos que o Velho Testamento só que se trata disso, o Novo Testamento não se trata. Não, tem muita passagem no Muito Testamento. passagem. Coríntios, 1 Coríntios 9 e alguma coisa aqui, 9, 6. Os irmãos podem dar uma passadinha por aí, 7, 8, até o 16. Paulo está falando sobre isso. E está ligado no que o pastor estava falando. O 9, 8, 9, 7. Quem jamais... No 6 ele disse assim, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come carne, come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi enquanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está preocupado? Então vamos lá para o 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Meu E Deus. quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então tá. Hoje nós não levamos o arroz, né? São alimentos perecíveis. Nós não levamos isso para o templo. Mas nós levamos nossa contribuição. Porque com dinheiro compra o Mesma arroz, coisa, compra a mesma coisa. Então dali tira o sustento. Então, quando os irmãos dizem que isso ficou no Velho Testamento, Paulo está dizendo aqui no Novo Testamento sobre isso. Lucas também diz, né? Lucas 6:38 diz, à medida que damos, recebemos. Sim. Tá, Para um pastor que ele recebe o dinheiro dele da igreja e não dizima, tá bem? Vou deixar uma mensagem para eles aqui, posso? Com certeza. Porque eu não li o versículo 25 de Números 18. E falou o Senhor a Moisés dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Quando a igreja me dá aquilo que o Senhor me deu, tá? O meu dinheiro, eu não posso gastar sem tirar o meu, não. O dízimo dos dízimos. Eu tenho que tirar o meu dízimo também. Que coisa maravilhosa. O manual tá aqui, né, rapaz? Se seguir direitinho, não tem como dar errado, não. Que coisa linda. Eu fico maravilhado. A Bíblia me enche a alma. É uma coisa muito boa. É muito boa, mas não dá para conectar com salvação, não, pastor Fernando. Vamos lá dar uma lida lá. Porque senão... Vamos ler primeiro. Pode ir. Hebreus 7 nos mostra qual... O sacerdote servimos. É. Que é eterno. Se entendemos isso, vamos ver que o privilégio do servo é muito mais que um professor nos ensinou. Em Hebreus 7, então depois nós podemos dar Sim. uma passadinha em Hebreus 7. Christian, é desafiador, porém vejo que muitos que estão incomodados com a falta de transparência de algumas igrejas acabam generalizando e deduzem que o dízimo é mal aplicado. Mas o que eu vejo na IMEG é justamente transparência. Obrigado pela parte que toca o pastor, né? Muito obrigado.
Ser dizimista, Pastor Marlúcio, ser dizimista, ser privilegiado é em participar de algo muito maior do que podemos entender. Exemplo, o valor de uma alma vale mais que uma Aí. inteira. É isso que eu queria citar. Vamos só um pouquinho, a gente Dá uma depois pausa aí? assim. Ok. É isso que eu estou dizendo. Comecei no começo falando Sim. do ensinamento. Nós não podemos dizer que o dízimos fazendo dízimos e ofertas, fazendo tudo errado, eu vou para o céu. E eu fazendo tudo certo e deixando de dizimar, eu vou para o inferno. Não pode dizer. Eu particularmente, eu não diria isso. O que a igreja precisa aprender é fazer isso com amor e com a preocupação de salvação de alma, de cuidado de almas. Que não é só salvação, tem cuidado de almas. A nossa igreja pode não ter, não está ganhando almas todo dia, mas estão tendo cuidado de almas todo dia. Então, quando a igreja tem esse ensinamento de que precisa ofertar e dizimar, Vocês estão falando bonito, Cláudio. Vocês estão falando bonito. na preocupação, O que vocês não estão falando para mim é se Deus vai levar para o céu uma pessoa desobediente. Vocês não estão falando para mim. mas não podemos dizer, pastor, onde aqui na Bíblia, que a pessoa, porque não dizimou e está andando com Não, a vida não, reta, não, vai não. pro inferno. A nossa igreja não ensina, isso é ensinamento legalista. Mas a nossa igreja não ensina isso. Porém, o que o pastor está dizendo, eu concordo com o pastor, que ele está dizendo que o crente salvo, ele dizima. Sim. Não é É, nem mas por por obrigação. aí- Dízimo não te salva, mas Não o crente salva. que é salvo, Ok. ele vai se Ele- preocupar com essas coisas. Ele Aí não vai se dizima, preocupar, ele não se dizima preocupar, mas por chega obrigação. uma situação que aconteceu. Vamos lá. Eu venho dizimando. Chegou uma situação que ele não conseguiu dizimar. Por quê? A morte vem. Não, tem que Em perguntar uma por quê. situação. Em uma Dá situação um que você não exemplo. consegue dizimar. Dá um exemplo, Claudião, porque nem toda situação vai justificar. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Filho ficou doente e gastou o dinheiro com remédio. Ah, é diferente, Outra é. situação. Isso aí é outra situação. O aluguel chegou, não tem como pagar o aluguel. Vai ser despejado ou paga devolve o dízimo ou paga o aluguel? Só afeta no dinheiro ou tá em Deus aqui? Não, não, não. Ah, Aí Colocar nossa eu fé vou em te fazer a prova, aí é pergunta. hora de colocar nossa fé em Aí eu prova. te coloco. A vida dele tá correta. Chega um dia em que ele deveria dizimar, ele pagou aluguel. A morte vem sobre ele. E aí? Esse cara é condenado? Dá pra dizer que esse cara foi pro inferno porque não devolveu o Aí você vai dízimo? voltar no ladrão da cruz de novo, nós já falamos. Eu tô ligado lá, eu Nós assisti o vamos programa. voltar, nós vamos voltar lá, não Não vamos, dá porque pra dizer. não dava tempo do cara descer lá. Não dá pra dizer. Não dá pra afirmar. Porque o que Cristo veio fazer na cruz? E aí, se eu não dizimar, o que Cristo fez na cruz pra mim ficou inválido porque eu não dizimei. Não, mas é que ninguém tá ensinando isso aí também, não. Ninguém tá falando que... Mas Não. quando você tem isso aí no coração, você faz isso com alegria. Pode apertar, Sim, pode é o ver que eu que estou for, tá aqui, dizendo. deu dízimo. É que eu estou dizendo. tá. Ensine a igreja a dizimar e ofertar com alegria. Mas mesmo com alegria, vai chegar situações que as pessoas vai passar situação que não vai ser 100% fiel ao dízimo no seu ofertas. Deveria me dar vergonha na cara. Olha, eu sou duro nas palavras. Deveria me dar vergonha na cara, tá bem? De entender que se eu não pagar isso, vai me faltar aqui. Porque eu estou dizendo que Deus é irresponsável comigo. O senhor tem quantos filhos? 3. Pastor Wesley tem 3 Três filhos. filhos. Eu tenho 2. O senhor tem quantos? 4. Tá bem? Esses filhos, que o senhor tem esses 4, eles têm total confiança que o senhor Claudimar, presbítero Claudimar, não vai deixar faltar para ele. E a palavra está dizendo para nós, se o filho pedir pão, vocês não vão dar, vai dar uma pedra? Se pedir peixe, vocês vão dar uma serpente? Não. Sendo vós humanos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Gente, eu não posso deixar de cumprir uma coisa porque eu vou entender que Deus vai falhar comigo. Não tá tendo fé, ué? Sim. Não é bem aí. Não é bem essa situação. São situações. São situações que se nós formos levar por esse lado aqui, uma atitude nossa
vamos pensar que uma atitude nossa vai nos salvar, não Cristo na cruz, não o que Cristo fez na cruz por Nada nós. que você faça vai justificar a sua salvação. Então, por que o dízimo vai fazer, pastor Fernando? Eu Eu estou discutindo algo aqui, não entenda que eu amo dizimar. Eu vou deixar claro. Ô, pastor, A gente- deixa eu só tentar resumir um aspecto aí. Porque a Bíblia fala que aonde tiver o nosso tesouro, ali está nosso coração. Esse é o cuidado que a gente tem muito grande. Mas nós não estamos falando de dinheiro, coração no dinheiro, dinheiro no coração. Nós estamos falando de situações onde que Mas aí faço isso ou não faço. eu gostei do seu pensamento aí. Aí vem aquele negócio. Se toda a igreja contribuir na obra do Senhor, quando um irmão passar dificuldade, é o contrário. Aí nós vamos reunir e ajudar esse irmão. Não, mas eu não estou dizendo aí. Claudimar, ok. O dízimo no Antigo Testamento ele é dado no final, quando a colheita. Quando colhia, essa colheita sai de quê? 6 meses, 7 meses, 8 meses? Né? No final da primavera não vem a colheita? Uhum. Se você não pode dar esse mês, mas você puder dar um mês que vem, você vai dar o que faltou do mês passado? Se você dá uma vez por ano, a sua colheita foi uma vez por ano. Se você dá o do ano todo, ninguém dá nada a ver. Não, É, Você colheu, você juntou o ano todo para eu dizimar no final do concordo ano. com Agora tá, vocês. vai dizimar certo? eu concordo Eu com faltei- vocês que Eu faltei dízimo... 3 semanas agora sem dizimar na igreja. É Eu difícil. tava trazendo a prima da Costa, começaram, né? Não sei se posso falar isso aqui ao vivo, mas tá bom, não? Né? Acabou de pegar. Mas começaram a pedir mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu cheguei na situação que eu tava nessa situação que você falou. Mas passou. E eu fui nesse fim de semana agora. ó, Ok. Quantas? E pum. Beleza, se Jesus volta semana passada, meu amigo, e aí? Me Faz explica... o meu essas- coração. É isso que eu tô dizendo, irmão. Eu não sinto que eu tava roubando de Deus, Não, amigo. irmãos. Porque a minha intenção é de dar. Eu gostei disso aí. Não. Eu gostei disso aí. Gostei disso aí. Dizimar, nós precisamos ser ensinados. Vamos mudar de lugar. Você dizimar, senta aqui, eu vou ofertar, sentar aí, ó, pra apartar. É super interessante. Tem que ensinar as pessoas a dizimar e ofertar, porque sua casa será abençoada. Não que você será salvo. Essa questão não pode entrar, de maneira alguma. Deixa eu Não, mas não explicar. ensinamos isso. Deixa eu explicar para você, olha. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Vamos mexer na onisciência de Deus, tá bem? Vamos mexer aqui na onisciência. O salmista disse que antes que as palavras saiam nos meus lábios, Deus as conhece todas. Uhum. Olha, você nem falou, você não está falando nada agora, mas Deus já sabe o que você quer falar. Você já está preparando aí um negócio aí. Articulando já na mente. Escuta Eu tô bem, lendo o comentário do Anderson lá, escute bem, olha. Escute bem. seu irmão. Eu gostei desse exemplo dele aqui. Gostei O exemplo dele foi ruim. Não foi, Obrigado. foi maravilhoso. Foi ruim, maravilhoso. não, foi ruim por você, foi ruim pela conversa que a gente está tendo. Me perdoe se você entendeu errado. Foi Não, tô dizendo maravilhoso. assim, foi ruim pro argumento. Aqui. Porque tá piorando, pastor Foi Fernando. maravilhoso. Olha, escuta. Não, espera aí. Ele estava há algum tempo, ele entregou da semana e buscou saber o atrasado e acertou tudo. A pessoa que quer lesar a igreja, que ele não está lesando a Deus, está desrespeitando Deus. Está desobedecendo. Nós estamos falando da desobediência, tá bem? Se a palavra recomenda para fazer, a gente faz. Porque se eu posso quebrar isso aí, eu quebro outras coisas também. Uhum. E nós quebramos, pastor Fernando. Para aí, não, espera, deixa eu falar. Então, Deus conhece, tá bem? Se ele quisesse desrespeitar a palavra, ele diz assim, já passou 2 semanas, não preciso fazer aquilo não. A pessoa que toma essa atitude é a pessoa que já tem o hábito. Deus conhece o nosso coração. Tá bem? Sim, concordo plenamente. Quando você fala contigo. assim, quando você fala para mim assim, eu sou dizimista, pastor. Aconteceu uma ocasião que você não conseguiu, por razões circunstanciais, Deus sabe que você é dizimista. Uhum. Nós estamos falando de pessoas, Claudimar, Infiéis, que né? nem se Deus enviar o anjo, ele baixar aqui, começa a dizimar. Ele não vai dizimar, porque ele já pôs na cabeça dele que o pastor é ladrão, que a igreja faz isso. Ele então não está sendo ensinado, pastor. Não Não, aprendeu. porque não quer. Tem pessoas, nós estamos falando de pessoas. Olha, deixa eu falar para você. Na nossa igreja, vou usar a nossa igreja, que não interessa a outra igreja. Sim.
Na nossa igreja, nós temos pessoas que nasceram na igreja. Vai ensinar mais o quê? Essa pessoa não tem o entendimento porque ela fechou a mente para isso. Deixa eu falar para você, nós começamos esse assunto terça-feira passada. E quando nós anunciamos que nós íamos voltar nesse assunto, tem pessoas que desconectou, não está conosco hoje. Meu Deus. Tá bem? Como que o senhor sabe isso, meu irmão? É mistério. Isso é mistério. Porque não quer ouvir sobre esse assunto. Quando você fala tem que ensinar, eu estou de acordo. Estou de acordo com o senhor. É o meu ponto de vista, mas o caminho para conseguir uma igreja próspera é diferente. Mas eu só quero lá no Anderson lá. Presbítero Anderson, lá da nossa igreja, né? Então, pelo que o pastor disse, toda a igreja está correndo um grande risco, porque grande parte da igreja não cumpre a Bíblia por inteiro. Nós estávamos falando sobre esse assunto. Sim. Não, segura aí. Okay? Não passa, não. Segura aí que eu... Então, vamos lá. Não passa, não. Ele está certo. Ele não está errado, não. Se ele falou isso para ajudar no programa, ele falou certo. Vou dar um exemplo. Rouba os táxis. Não paga os táxis, não. Espera entrar na eternidade. Tá bem? Agora eu acho que eu dei uma sacolejada, tá bem? Como é que é, pastor Fernando? Deixa de pagar os táxis. Deixa de dar ao governo. Deixa de dar a César o que é de César. Quem mandou? Foi Marco? Foi João? Foi Pedro? Ou foi o próprio? Essa aí é pesado. Não, é pesado dependendo do ponto de vista. Mas me diga aí, o senhor tá me dizendo que se o cara não pagar o táxi, não pagar o bom no Brasil, como é que fala no Brasil? O imposto leão. Nós estamos roubando, rapaz. E aí ele pode não herdar o céu por não pagar o imposto. Gente, eu não estou entendendo como que Deus vai pôr um ladrão lá. Eu vou parar de servir. Isso é ser ladrão, pastor Eu Fernando? vou parar de pregar. Irmão, Jesus falou com Pedro. Então Cristo morreu A na palavra- cruz por nós à Olha toa, só, pastor gente. Fernando. Mas não foi Pedro que perguntou, é lícito pagar o imposto? Não foi Pedro que perguntou direto para Jesus? Pouca gente vai Mas- herdar mas, o céu ô, por outras ô, coisas ô, que eu ô, nem irmão, sabia. Ô, irmão Porque Claudimar. dentro dos impostos que a gente não paga, nós façamos outra Nós coisa. não. Nós, sim, pastor Nós Fernando, o senhor não. pecador Não, como eu. Eu pago imposto também. Não, não, não. Pago Não, não, não. tudo. Eu sou, não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Assim como certas pessoas não pagam imposto, eu pago imposto, o pastor Fernando paga imposto, mas comete outras coisas. Então, se nós não cremos no Cristo Salvador, eu pago imposto, mas eu cometo outra coisa. É por isso que O o senhor outro tá paga- dizendo ali, é ó, isso a que eu tô dizendo. grande parte da igreja corre o risco. O pastor porque Fernando paga o imposto, mas comete outro erro. Tá, pera, o pastor entra na segura. mesma coisa. Segura, Não, vamos, aí, vamos não, ler, aí vocês me vamos ler um ajudam. próximo comentário ali. Uma? Peraí, vamos ler um próximo comentário. Ficou bom o negócio aí. Dentro disso aí, peraí. Pastor, Olha lá, o meu irmão, o Adson Rocha de Souza, meu irmão do Pastor Marluco Brasil. deu uma lá em cima. Volta, Lei. Desculpa, Lei. O pastor Marluco disse é mais em Antônio cima. Luiz disse em que te roubamos, vamos ler o dele também, né? Porque tá. É esse. Mas tem Em antes. que te roubamos? Tem antes? Tem não? Tem, o pastor Marluco disse Não, de o um. Anderson. Não, Mas- tá embaixo. Tá embaixo? É. Desculpa. Em que te roubamos no dízimo da oferta alçada. Você estava havendo uma mal administração no dízimo da oferta alçada. Em outras palavras, desvio. Estava havendo Sim. desvio ali. Anderson Souza. Eu pergunto o pastor se a Bíblia diz para nós guardar o sábado e a igreja não guarda. E diz. É uma disporneia também. Dispineia também. Disporneia. Ok. Marlúcio. Há um perigo muito sério por tentarmos atrair os infiéis. Estão nas igrejas. Podem criar uma Podemos criar. heresia. Podemos criar uma Podemos heresia. criar uma heresia. O mesmo que quem crer e for batizado será salvo. E o mesmo que dizer que não precisa batizar Aí. para ser salvo. Dizimista é a favor de Deus. Para os salvos. Estamos trazendo dúvidas sobre a palavra. E vocês querem comentar? É do pastor Marlúcio? Queria Sim. comentar? Sim. Na verdade, acabou que mostrando a parte de baixo, esclareceu a dúvida Ok, que estava tá, no meio. porque você não tinha. Não, Sim, ele está dizendo, ele usou um exemplo lá, olha. Diz lá, quem crê e for batizado será salvo. Aí vem um e fala que não precisa ser batizado. Ele está explicando. Mas aí se só creu e não foi batizado, Se eu creio, aí, pastor Fernando. Não, toda pessoa que negligenciar o batismo é outra Mas coisa que eu depende da falo. situação, né, pastor Fernando? Não, claro, é.
Claro que depende da situação. O Alisson, é o outro irmão do... É meu irmão do Brasil. do pastor Wesley. Respeita a opinião de cada irmão. Entrega o dízimo e pagar imposto é bênção. Se eu estou Sim. entregando o dízimo e pagando imposto é porque Deus tem me abençoado. Aí, ó. É. Olha aí. Uhum. Deus te abençoe, meu Isso é querido. uma questão É isso mesmo. São Reconhecimento, bênçãos terrenas. reconhecimento. Reconhecimento, isso aí. Vocês estão indo pro caminho errado. Nome, Deus não anulou o dízimo. Deus não anulou o dízimo. É bíblico. Ai de vocês, mestres da lei, os fariseus hipócritas. Opa. Pulou. Sumiu. Cadê? Tem tanto aí pra ler. Aí. Aí. Ai de vocês. Hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do caminho, mas tem negligenciado Não é os só o preceitos dízimo. mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras, né? Nenhuma. É. Aquelas. Omitir aquelas. Pastor Marluz, leiam Hebreus 7 para entender melhor sobre a grandeza do dízimo. Servimos sacerdote eterno. Nossa missionária capelã. Maria de Lourdes, dízimos é primícias. Primeiro eu devolvo o dízimo, depois eu pago as minhas contas e me sobra dinheiro. O Anderson, não é só dízimo que é desobediência. Tem inúmeras outras coisas Sim. que não funcionam. Com certeza. Eu falei. Alexandre Laranjeira, eu penso que o dízimo tem que ser de coração puro. O dízimo na pressão é igual tomar água sem estar com sede. Meu pensamento, Deus abençoe. Fala a de todos. novo? Nossa, Por favor, lê de novo, pastor Lei. dízimo na pressão é igual tomar água sem estar com sede. Meu pensamento. E eu tô com Na ele. pressão. Eu tô com ele. A igreja precisa, volto a repetir de novo, tô Mas a parando igreja- engraçado. É ensinada. A igreja- a Conversar igreja com a pressiona. igreja. Sim. É conversado mesmo. É, o povo tá tão machucado, Claudimar, que eles não querem nem ouvir. Eu, Pastor Marcos mas tá esse- chorando, ó. porque... Ó, sinto muito estar aí com você e não poder ajudar um pouco. Não, mas não vai até, pode vir na próxima terça-feira, pastor Manúcio. Sinto, a Cosma disse, dai ao homem que é do homem, dai a Deus o que é de Deus. E é só, isso aqui já foi repetido. Não, eu creio que a gente está cobrindo bem o assunto. Eu posso ler mais um texto para matar a minha. Deve. pra matar? É. Ainda vou falar assim que o dízimo ainda tem local de entrega ainda. Sim, mas eu já estou caminhando para um lugar que eu concordo plenamente. Eu disse na terça passada que os irmãozinhos que pegam o dízimo e mandam para outro lugar, né? Eu conheço. Conhece também? Manda para o Brasil. Ele vê uma coisinha aqui errada na igreja, ele já acha que ele pode administrar o dízimo dele. Esse foi o pecado de Saul e se deu mal, né? Foi sacrificar lá quando quem sacrificava era o profeta Samuel. Se deu mal, porque de Israel perdeu a batalha. Oferta eu posso. Hã? Oferta eu posso. A oferta você pode ofertar onde você quiser, ué. Entendeu? Não tem Nessa, problema. a gente está concordando até agora, Sim. pastor Fernando. Sim. O que acontece? Deixa eu ler Deuteronômio. Abre aí, vocês também podem abrir aí, vocês. É muito bom esse negócio, viu? Quando se tem Bíblia, é bom demais, irmãos. Deuteronômio 12. Eu vou ler o versículo 11. Olha só. Vou ler o 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. A promessa que Deus está fazendo para ele. 11. Pastor, só nesse aí, a gente pula para o outro, o senhor me perdoa, só para a gente ver. São promessas terrenas. Isso não é promessa do céu, para o céu. Ô, companheiro, eu começo a viver o céu aqui. Tá bem? Quando Jesus falou com Pedro assim, que lhes daria as chaves do céu, ele já está falando assim, olha, você vai vir para cá, mas começa já a viver o céu aí, meu filho. Tá, mas deixa eu terminar Sim. aqui. 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios
e os vossos dízimos e oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Deus vai escolher um lugar, tá bem? Nós escolhemos um lugar. Que lugar é esse que nós, da IMEG, escolhemos? 35 35 Park da Road. Cummins Park, entendeu? É impossível nós vivermos as bênçãos do céu sem sermos obedientes aqui na terra. Você não pode chegar no segundo degrau se você não servir bem no primeiro. Com Deus é a mesma coisa. A obediência é o que nós falamos na terça-feira passada, é o segredo de tudo. Eu até usei a árvore no jardim quando o Senhor falou que não comesse, né? Das árvores. Mas desobedeceram. O Senhor falou que não comesse, desobedeceram. A desobediência custou a ele a vida no jardim. Tá bem? A nossa desobediência pode nos... Eu não creio, tá bem? Vocês podem estudar nas melhores escolas teológicas desse mundo. Vai para a Dinamarca. As melhores escolas teológicas, principalmente católicas. Ninguém vai provar que uma pessoa desobediente vai entrar na eternidade. Com certeza, pastor. Não vai. Então temos um acordo? Ainda não. Ainda tem. O pastor Wesley tem muita coisa anotada. Tá, então vamos bater mais um. Na próxima terça-feira a gente De traz novo? mais Quer alguma bater mais coisa. uma vez? Será? Não tá explicado, não. Não, Não, então vamos mais uma vez. Né? A sua bênção, não vou falar sorte, porque crente não tem sorte, né? O crente tem cristocência. Cristo como centro da vida dele. A sua sorte é que você é dizimista. eu tô querendo entender algo aqui. Porque eu amo Sim. ser ofertante. O Lei sabe da minha história Você aqui. ama cumprir a palavra, né? É. É isso? Ou não? Isso é legal. Só que o ensinamento, Claudimar, vejo o ensinamento de dízimos e oferta é um pouco diferente. As pessoas devem dizimar, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor, né? E Deus te abençoar você. E Deus abençoar você. Não tem como eu até posso, mas eu seria vergonhoso da minha parte diante de Cristo. Ele me dá trabalho constantemente, eu não dou uma oferta, não dou dízimo, continuar pedindo ao Senhor para que o meu salário aumente, que coisas parecidas assim. Eu vejo nesse caminho. Mas assunto que ainda a gente pode... Você quer ter um ladrão na sua casa? Claro que não. Por que Deus tem que ter um? Por que tem um na casa, pastor Fernando? Não. Por que Deus tem que ter um no céu? 8h27, a gente termina esse assunto na próxima terça-feira, se Deus Então vai ter mais Deixar Podemos suspense. falar mais um pouquinho na próxima Então, terça-feira. vamos falar bater mais uma vez. Eu não quero ser repetitivo nesses assuntos, entendeu? Para mim, até porque tem que ser ensinado, mas não faz muito bem também, entendeu? Esse assunto, se a pessoa está servindo a Deus e não Como que aprendeu, não faz bem, não pastor aprendeu, Fernando? não faz bem, porque é o seguinte, nós temos pessoas assistindo que o conhecimento não atinge. Mas aí, não cortando o senhor com todo respeito do mundo, se nós evitarmos de falar de dízimos e oferta, que pode impedir a gente ir morar no céu, como o senhor mesmo diz, vamos ter que parar de falar de adultério e outras coisas demais na igreja, pastor Fernando. Tá, mas Se o senhor quer uma igreja, entenda o que eu estou dizendo é com carinho e amor. Se queremos uma igreja próspera, temos que ser ensinado e falar isso constantemente com amor na igreja, em oferta, dízimos e oferta na igreja. O senhor está entendendo? não, o senhor está certo. A igreja precisa acostumar com essa ideia de que amanhã tem pessoas que querem ir pregar o evangelho fora e a igreja que sustenta. Eu vivi igreja que são desse. Tem muitos missionários na África, a gente sustentava na África. Sim. São dízimos e ofertas alçadas, assim que. E toda a igreja aprendeu isso na igreja Sim. onde eu congregava. Então, se queremos
ter uma igreja abençoada e não só sugamos da igreja, nós precisamos aprender isso. Sim. Tem muita gente que o senhor acha que sabe, mas não sabe, assim como outras coisas que as pessoas acham que sabem e não sabem. E assim como coisas que eu acho que eu sei e eu não sei. Sim, é verdade, tem gente sim. O que você, como dirigente das perguntas, não está trazendo para mim é qual é a diferença entre a pessoa que falhou e que não queria falhar da pessoa que tem o hábito de roubar. Isso que você não está falando para mim. Eu estou falando uma coisa e não está vendo uma interpretação aqui. A pessoa que não queria falhar, não desejava falhar e que quer fazer o certo o tempo todo, daquela pessoa que diz assim, não vou, que compra o carro com dinheiro aquele dia aqui, com dízimo, ainda diz assim, olha como que eu sou abençoado, tá vendo? Eu não tenho dizimado, mas olha como que Deus está me abençoando. E aí eu digo que ele está gastando o crédito daquilo que ele fez Plantou antes. no passado. Então você precisa dizer para mim, é isso. Que tem aquela pessoa que ela ama fazer. Você disse que ama fazer. Tá bem? Mas você não está dizendo para mim que tem aquela pessoa que ela está acostumada a passar a mão e a fazer. Eu não faço mesmo. Amém. Bora bater mais um programa nesse assunto. Esse assunto ficou mal. Pelo menos alguns assuntos a gente... Paulo vai estar aí, nós podemos convidar também o pastor Marluz, também Exato. um cantinho para ele aí. Exato, e a gente busca um pouco Não mais tem de... problema, não. Eu, particularmente, No meu vou buscar lugar. mais um pouco de... Não. Não, para eu participar. Não, o senhor não pode não, o senhor principal está aqui. Eu, particularmente, vou buscar um pouco mais de informação, que talvez eu esteja falando algo também que é só da minha cabeça, não esteja certo, entendeu? A gente também tem que de reconhecer que talvez nem sempre o que eu acabei de dizer, nem sempre que a gente acha a gente está certo, a gente só achou. Tá bem? Não, mas de qualquer forma, suas perguntas são válidas. Foi, não. Claro, claro. Pergunta que alguém Abre que tá do outro lado espaço. Tem faria. milhões de pessoas aí. Que ué. faria a mesma Milhões de pergunta que você tá pessoas. fazendo. Abre espaço, né? Pra gente comentar. Suas Vou, considerações vou finais. deixar assim para fortalecer os irmãos que querem contribuir, que se encontra em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, irmãos, quero agradecer mais uma vez a participação dos irmãos aí. Para nós foi muito bom o programa hoje, esclareceu, entende? Algumas pessoas tinham algumas dúvidas. Eu quero ressaltar novamente que eu não sou contra o dízimo, pelo contrário, eu sou a favor do dízimo. Eu só estou pondo uma ideia que eu penso e estudando a gente acaba vendo algumas né, divergências que muitas pessoas fazem. Não deixe de contribuir por causa você acha que vai ser mal administrada. A sua bênção não está no como vai ser administrada, a sua bênção está em contribuir. Contribua, continue contribuindo, que Deus vai te abençoar. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de Vou vocês. reservar a pergunta da Cleonice, da nossa missionária, para a semana que vem, tá bom? Só para ela saber. Lembrando os irmãos que na segunda-feira nós temos oração de 8 às 9. Ontem nós tivemos oração, foi uma bênção. Graças a Deus. Graças a Deus nós oramos semana passada, né, pastor? Por rapaz ali, Sim, ele hoje já foi para casa. um tumor grande, né? Na Gigantesco. cabeça. Conseguiram tirar 95% do tumor. E o pastor Joaquim ainda ressaltou, imagino que tem justos aqui, porque a oração Sim, serviu, entende? Deus ouviu. Então nós temos na quinta-feira também, às 7h30 da noite, bate-papo bíblico com café, revista nova, fala sobre relacionamento familiar. Está sendo uma benção, são vários professores capacitados, não deixe de participar. Sábado nós teremos a marmita também, missionária, Sim. com o objetivo ali, né, da construção, da compra do nosso templo. Estamos ali precisando da contribuição. E por que não dar uma marmita? Você vai pagar aí no Burger King aí 20, 30 dólares, se for 2, 3 pessoas, compra a marmita. Sim. Aí você não pode reclamar, tô pedindo. Não, compra a marmita, você está recebendo pelo dinheiro que você comprou. Sim. Domingo também, irmãos, culto da família, 7 horas da noite.
Participe conosco, convide um amigo, um irmão para estar conosco ali, um familiar, e vai ser uma honra para nós. Qual que é o nosso endereço, pastor da nossa igreja? 35 Cummings Park, da cidade de Uber, Massachusetts. Então fiquem todos com Deus. A próxima terça-feira novamente estaremos aqui, outra vez. Amém. Agradecer a todos, só complementando sua fala aí da lição essa semana. Para quem gosta de um assunto mais recheado aí, vamos estar falando ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição, Meu Deus, na essa é lição boa, 3. hein? Vai ser boa. Alguns que gostam aí, né, desses assuntos assim, pode ir na nossa igreja na quinta-feira, 7h30 da noite, que nós vamos estar, a lição vai falar sobre esse assunto. Agradecer a todos, missionária Cleonice, né, já falamos aí que vamos responder sua pergunta no próximo programa. Júnior, obrigado pela participação e agradecer a todos também, vocês que comentaram aí, de alguma forma vocês ajudaram-nos a esclarecer algumas coisas, né? Então, da mesma forma que vocês têm a dúvida de vocês, nós também aqui ensinando, mas temos nossas dúvidas também, nós ensinamos, aprendemos juntos, aqui não tem nenhum mestre, mas queremos aprender juntamente com vocês. Então não deixe de participar, toda pergunta que vocês fizerem é válida, não fique com vergonha de colocar uma pergunta aí e ser mal interpretada. A pergunta que você colocar aí, ela é válida, vai ser interpretada aqui, nós vamos falar um pouco sobre ela. Obrigado a todos. Se você gostou, recomende a seus amigos. Se você não gostou, continue ouvindo, você vai acabar se acostumando com essa turma aqui. Pastor Fernando. Amém, graças a Deus. Só uma recomendação ali, o irmão da Cleonice, né? Eu tenho a Cleonice como uma filha e ele também é como um filhão para mim. É uma família católica lá no Colorado Oeste, em Rondônia, e ele que me hospedou na sua casa pela primeira vez que pus os meus pés em Rondônia. Sendo uma família católica, me trataram como príncipe, né? Tenho saudade da comida que a esposa dele faz, é maravilhosa, uma família de Deus. E ele deu a opinião ali, ele falou, não lembro agora os termos direitinho, mas ele foi um administrador nessa obra. Sendo ele católico, né? Uma pessoa que nós aprendemos a amar e confiamos na mão dele, passou dessa igreja aqui de dízimos e ofertas mais de R$500.000 na mão dele. E todas as vezes que eu descia lá, ele me dava uma pasta de documentos, de notas fiscais, recibos e moedas. Tinha lá centavos que já havia sobrado de tudo. E isso prova que quando o povo contribui, é possível fazer. Existe no Colorado Oeste e ele pode, quem sabe no programa na semana que vem, ele pode postar uma foto da igreja. Viu, Alexandre? Pode fazer isso, meu filho. Mais de 500.000 passou na mão dele. Benção. E ele que comprava o material e tudo e mandava entregar. Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um de vocês. Amém. Deixando para vocês saberem, a igreja me dá uma ajuda, sim. Mas se ninguém contribuir na igreja, eu tenho forças o suficiente, trabalho até hoje, graças a Deus. Nós estamos ensinando uma coisa, porque a palavra de Deus fala. Nós não queremos induzir você ou forçar você. É ensinar você que é importante não obedecer a palavra em termos, em partes, mas em toda a palavra. 100%. Do cordeiro você não escolhe a parte que vai comer, você come todo. O cordeiro é Cristo. Mas nós fizemos uma enquete aí no YouTube, né? Os dias são para o dia de hoje, ficou na velha ali, ó. 75 responderam 5. Os dias são para o dia de hoje. Então na próxima vamos estar lançando mais outras enquetes aí. Vocês quiserem, né, migrar para o YouTube, responder a enquete aí, seja bem-vindo. Foi bom, hein? Foi bom. Nem eu sabia também. Foi legal. Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Beijo no coração, pessoal. Amém.